Mas agora nós vamos naquele comentário gostoso, às vezes com muita autoridade, com muita força. Jussara Galto, bom dia, querida, tudo bem? Bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo em outro horário. Quem sabe até em outro dia. Mas o importante é que não percamos esse contato. O importante é que estejamos sempre juntos. Nós somos todos irmãos, a nossa causa é a mesma, lutamos pelas mesmas coisas e Deus protege a todos nós. Então, hoje é mais uma sexta-feira, mais uma semana que termina. Eu tenho um assunto assim, ó, eu não posso me aprofundar muito nele ainda, porque ele é muito novo. E principalmente para mim, que não sou assim uma praticante ativa da Igreja Católica, mas que eu já tinha muito medo desse Papa, e por todos os indicadores, eu tinha muito receio que ele fosse pior ainda que o Francisco, que vinha detonando a Igreja há anos. Eu acho que até os católicos mais tontos, assim, mais apaixonados pela Igreja, pelo Papa, por todo o entorno, já estavam se dando conta que ele não era o verdadeiro representante de Cristo na Terra. Não passava de um comunista. Não passava de um homem amigo de todos os ditadores que nós conhecemos, principalmente do cachaceiro que preside o Brasil. E ele, visitas, e hoje nós já sabemos o porquê que ele era, que o outro que nem é católico, que é comunista, que é ateu, que não acredita em Deus, por que era assim com o Papa? Ideologicamente, eles se identificavam, não cristamente. Mas eu vejo agora, a cada dia que passa, eu vejo pela internet, porque a mídia aberta eu não assisto. Então, vocês talvez ou nem saibam do que eu vou falar agora, ou já saibam muito mais do que eu. Isso nós vamos descobrir depois. Porque está havendo uma reviravolta muito grande na Igreja Católica, muito grande. O Papa entrou acontecendo, mas não de uma forma barulhosa, estridente, para chamar atenção, não, de uma forma muito discreta, muito piedosa, mas com um olhar muito atento para as verdadeiras necessidades de uma igreja que sempre foi a base do cristianismo. O que nós víamos até há pouco tempo? Que outras igrejas ocuparam os espaços que a Igreja Católica mais ou menos reinava soberana. Quando eu era criança, por exemplo, não se ouvia falar. Na Terra, lá, por exemplo, lá em Livramento, havia uma igreja luterana e outra metodista. E era só. Não se ouvia muito falar em terreiro de Umbanda, de Batuque, centro espíritas, como sempre, né? São muito bons, mas não são assim, não existem em grande quantidade. Mas ela tinha alguns conhecidos, 2 ou 3, em toda a cidade. Hoje, a gente vê que está tudo diferente, né? Até tudo mudou, né? Cresceu muito, aumentou muito o número de pessoas, mas as igrejas católicas foram encolhendo, foram secando, foram se desidratando pela falta de cristãos, a ponto de cada missa, assim, as mais frequentadas sempre foram as de domingo. Depois até veio a desnecessidade de se ir à missa obrigatoriamente aos domingos. Então, quem não podia ir domingo, não tinha outra coisa, não estava afim, não tinha mais obrigação, podia ir no sábado. Eu já tinha me afastado nessa época. E a coisa ficou muito desordenada, descoordenada, ficou muito bagunçada. E a cada ano que passava, ficava pior. Como eu estava desvinculada, mas, claro, eu fui batizada como todo mundo. 2 vezes até, porque eu fui batizada
lá fora, né, na campanha, não tinha padre. Tinha o padre uma vez por ano. E então aí ele fazia todos os batizados. Mas as famílias católicas, as famílias cristãs, elas faziam questão do batismo, porque diziam que enquanto a gente não era batizada, era pagão, então era mais o demônio do que nem era de Deus. Então, por isso que o batismo se impunha como uma necessidade, para que a gente tivesse esse vínculo espiritual com Deus. Era assim que se agia naquele tempo. Então, vamos analisar o mérito. Então, eu tive uma madrinha em casa, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e depois, mais tarde, me batizaram, quando apareceu um padre, me batizaram com a madrinha terrena. Mas daí eu fiquei interna muitos anos, em colégio católico, onde a gente acordava às 6h30, para 7 horas já está rezando, já está na missa, todos os dias, e no fim do dia, antes do jantar, a gente rezava o terço, todos os dias. E até eu costumava brincar, olha, já assisti missa e rezei terço por toda a minha vida, mesmo que eu dure 150 anos, porque era muita coisa. Às vezes tinha mais, mesmo de Maria Maio, era lindíssimo. A gente entrava pela frente na capela, até nossas internas saímos e víamos pela frente, pela porta da frente, a igreja enfeitadíssima, com flores a Maria, e nós cantando cantos a Maria. Enfim, era um mês inteirinho de festa, porque era muito lindo. Uma devoção maravilhosa à Nossa Senhora, Mãe de Deus. Então, mas depois fui me afastando, por N razões, até porque já não me agradava tanto. Havia muita falsidade, muita hipocrisia. Então ficou assim muito forte, uma coisa assim muito reconhecida por todos, que a linguagem dos padres era: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Inclusive havia, os mais antigos vão se lembrar, todas as cidades do interior, todas, mesmo nas pequeninas, havia os filhos do padre. O padre sempre dava um jeito, os padres sempre davam um jeito, faziam família, constituíam uma família, não morava com elas nem nada, mas sabe como é cidade pequena, né? Todo mundo se conhece. Então, eu, por essas e outras tantas, eu fiquei afastada. Mas assim, sempre aquilo no coração, né? Sempre tendo no meu coração qual era a minha igreja, qual era a minha devoção. Eu não fui filha de Maria, eu era filha do Sagrado Coração de Jesus, cuja devoção era às sextas-feiras, e no sábado era dedicada a Maria. Bem, mas quando vieram esses papas, e mesmo quando eu era criança e aprendi que lá o Pio XII, lá atrás, ele era nazista, quer dizer, simpatizante do nazismo, e fazia favorecimento, depois escondeu nazistas, né, naquela fuga que eles empreenderam em direção principalmente à Argentina, mas até aqui no Brasil tinha alemães, no Paraguai também, um dos mais criminosos de todos, os mais bandidos, foi encontrado no Paraguai, e aí pode ser julgado, enfim. Mas quando eu estava por aqui, nada mais a ver com a Igreja Católica dos últimos tempos, dos últimos 20 a 30 anos. Só que, com essa mudança de Papa, eu que estava com os 2 pés atrás, falei aqui no programa, não vou negar, falei muito sobre as minhas expectativas negativas sobre ele, quanto a presença, que era para ser uma presença importante na sociedade, não como o homem do dinheiro, o homem que tem no banco que guarda o dinheiro de todos os criminosos do mundo, principalmente dos brasileiros, ou de uns brasileiros. Aí surge esse Papa que, no começo, as informações que nós tivemos, que ele era um discípulo de Francisco, e que era um seguidor de Francisco, enfim, era seu discípulo. E também aí fiz o comentário inicial e esqueci. Mas, pouco a pouco,
eu fui percebendo que não era nada disso. Que é um homem que tem personalidade, que é cristão, na sua essência, e quer reconduzir a igreja para o seu caminho. O caminho do qual ela se afastou nos últimos anos. Então, isso aí, meus amores, é um assunto para a gente pensar, meditar, para a gente se dedicar mais, porque há no mundo inteiro forças, não quero ser dramática e sendo, para dizer que são forças ocultas que perseguem a humanidade, mas todo mundo sabe, todo mundo que se aprofunda um pouquinho, que estuda um pouquinho sobre a realidade que se vive, sabe que essa situação atinge a todos de uma maneira geral. Por quê? É uma coisa assim, ó. Hoje, para mim, eu vejo a transformação daquela realidade que não era das histórias em quadrinhos, porque eu aprendi a ler com 4 anos, então eu li muito precocemente, e naquela época não tinha nem surgido ainda o Walt Disney, as histórias eram todas assim, os heróis, né, alguns já se repetem até hoje, mas eles lutavam contra forças, contra um sistema, hoje a gente chama de sistema, contra forças que eram globais, que eram mundiais, não tinha uma palavra global ainda. Hoje nós sabemos que isso já existia há mais de 100 anos, há mais ou menos uns 200 anos, criou-se no mundo uma força invisível, uma teia de pessoas muito endinheiradas, muito ricas, milionárias, mas bilionárias, trilionárias, e até o cachaça é trilionário, né? Mas essas pessoas, banqueiros, fundadores das primeiras linhagens bancárias do planeta, e eles sempre quiseram ter um controle sobre a humanidade. Isso, as histórias em quadrinho revelavam bem isso aí. Então tinha o professor Silvana, o doutor Silvana, e tinha cada gibi tinha seus malucos e seus heróis. E eles queriam assim, ó, que houvesse só um governo, só uma moeda, só um discurso, e que todo mundo fosse manipulado por uma meia dúzia que governavam o mundo. Os termos não eram os mesmos, é bem que usamos hoje, mas se sabe que isso aí era uma realidade. Já estava sendo denunciada ou exposta para que fosse aceita, não sei, mas era uma coisa que já existia sendo colocada em prática. E isso aí ficou, né, a coisa meio assim, e aí foram criadas outras doutrinas esquisitas, né? Esquisito é o que tinha na época, e nasceu o comunismo, e hoje eu sei que o comunismo não é assim, ó, um privilégio, uma primazia, ou uma especialidade que foi de uma determinada parte da Europa, ou de onde o Karl Marx tirou o substrato do comunismo, do socialismo, é a mesma coisa. E o que aconteceu? Não é bem essa a realidade. Nasceu na Europa, mas havia ramificações nos Estados Unidos. Então, era já naquela época uma incipiência de uma globalidade, de uma globalização. Já havia. Só a gente que não percebia. E até hoje, 0,0001 da humanidade sabe disso. Porque o resto tudo acha que isso é besteira, que isso é ficção, que isso é coisa de gibi, que isso aí não existe, que isso é loucura, gente que não tem o que fazer e fica inventando isso. Mas a nossa realidade vem cada dia, por favor, prestem atenção, cada dia refletindo mais essa situação. Inclusive, né, o cara que é considerado analfabeto, imbecil, ignorante, além de ladrão, mas não é assim tão desinformado, não. Ele está integrado nesse movimento. Tanto que ele se aproxima de quem? Pensa igual.
os ditadores, os grandes ditadores do mundo hoje têm o mesmo pensamento. Eles querem um povo subjugado, inculto, ignorante, despreparado e, se puderem, também não reativo, sem reação nenhuma, e isso é um dos meios de se conseguir isso através da fome. Hoje, modernamente, através da própria alimentação, que, além de precária, na maior parte do mundo, essa alimentação ainda vem com problemas sérios de contaminação artificial, ou inventada em laboratórios, ou até uma contaminação natural, mas é tudo provocado. Então, hoje a gente não come mais pão, porque o pão incha, o pão estufa, é o glúten. São as modificações que fizeram. O pão sempre foi o alimento da humanidade, em toda a sua história, desde que foi criado. Não saberia ao certo dizer em que época, nem em que país, em que lugar. Não teria fosse nenhum país definido. Porém, sempre existiu, sempre foi alimentação básica. Quando o povo vagava pelo deserto em busca da terra prometida, eles não paravam nunca, eles eram nômades, portanto. Mas o que acontecia? Como é que Deus supriu essas pessoas de alimentação? Através do maná, que era algo tipo pão, como pão parecido, e que satisfazia igualmente, que dava sustento físico, né? E que era derramado por Deus. Isso está na Bíblia. A gente que duvide disso. Eu também não vou discutir o mérito aí, mas apenas para salientar de como o homem sempre foi dependente do pão para sobreviver, como a principal alimentação. Depois vieram outras formas, depois se fixaram, aí veio a agricultura, etc, etc. A agricultura que agora, no mundo inteiro, eles estão esgoelando. Não é só aqui no Brasil, não é. Em todos os países da Europa, o problema está gravíssimo. A mídia faz parte desse controle, porque a mídia só divulga o que é do interesse dessa minoria que subjuga o planeta, subjuga a toda a humanidade. Então, como nós vemos aqui, a gente chama a principal TV daqui, hoje, Globo Lixo, porque ela contribui de todas as formas negativas possíveis, pela educação, pela cultura, pelos maus exemplos, pela banalização do crime, do sexo e da destruição da família. E aí vem as drogas, que são um dos fatores mais relevantes e importantes para a destruição da família, porque as pessoas abandonam os trilhos que deveriam seguir, se foram preparados para estudaram, outros nem chegaram a estudar porque a própria droga impediu, prejudicou, porque a droga diminui a inteligência, embota o cérebro. Isso tudo faz parte de um crime global. E tem muitas coisas que nem vale a pena ficar dizendo, primeiro, porque eu deixo de dizer outras coisas nas quais vocês são mais suscetíveis de acreditar, e também porque eu não conheço esse assunto com tanta profundidade. E o que eu conheço é de gerar pânico. Entendam? Então, por isso é que eu digo, se instruam, se informem, leiam, pesquisem. Façam isso. Hoje isso aí está muito, muito fácil, muito abundante. Não é tão difícil assim. Parem de se fazer de patetas e achar que está tudo bem. Nós só temos um inimigo aqui no Brasil, que é a esquerda, que é o cachaça, que é o Supremo. Eles são como é que se diz, uns bonecos, uns títeres. Eles estão manuseados por uma força muito maior que os obriga a agirem como agem. Não estou chamando ninguém de santo, porque as pessoas boas não se submetem a isso. Os psicopatas, os malvados, os muito interesseiros por dinheiro, em poder, fome de poder e de dinheiro, para esses está bom, porque
o mundo é uma bandeja sem limites de tudo que é bom para comer, para usar, para usufruir, para sentir, e eles têm, todo mundo tem o direito de se servir do que quiser, todo mundo não, só o pessoal que está na culpa dos governos, em cada país, de alguns grupos sociais, mais isoladamente, os privilegiados. Não existe igualdade. Na verdade, nunca existiu. A gente constrói uma realidade mais parecida com igualdade. Democracia, por exemplo. Democracia. Nós temos que viver numa democracia. Democracia é o governo do povo, pelo povo. A maioria não sabe de onde veio a palavra democracia, como é que nasceu a democracia. E, na verdade, não tinha nada a ver com o que se prega hoje, com que a gente finge acreditar, porque eu sei que não é assim. Então, mas igual, é o caminho mais correto hoje, então é o que vamos seguir, é o da democracia. Esse jargão, não é, que o poder emana do povo, porque isso já veio assim desde a Grécia. Na Grécia, eles faziam reuniões, é que nem agora, para políticos, para quem gostava de política. Aqui, por exemplo, 1%, talvez, nem tanto, da população de todo o país frequente um partido político, frequente reuniões que ensinam, que abastecem de conhecimento sobre todos os temas. Ninguém quer saber disso. As universidades estão sucateadas, o ensino básico está sucateado, desde o primário, ensinando sexualidade, ativando a sexualidade nas crianças na primeira infância. Tudo isso tem aqui no Brasil, sei lá em quantos lugares do mundo. Que a maioria faz questão de, isso não existe. Não aqui, aqui. Então, eu já contei até alguns fatos para vocês. Não, aqui, eu moro em Bé agora. Aqui, né, não, isso nunca aconteceu. Já. Aí eu provo. Fico assim, por quê? Porque são deslugados. Porque são pessoas que não interagem com seus contemporâneos. E sempre foi assim. Porque, eu cuido da minha família. Eu só quero saber da minha família. A família dela, agora, para situar nesse tempo atual, a família dela começa lá nas criancinhas que vão para a escola e que aprendem, ao invés de todas as matérias necessárias para o pleno desenvolvimento, para o conhecimento, as crianças aprendem só o que não presta. Não aprendem geografia, não aprendem história, não aprendem nem escrever, e a gente vê isso hoje nos jornalistas que escrevem errado, que falam errado, a gente vê isso, os advogados principalmente, os médicos. Aqui em Bé é uma precariedade de bons médicos, que é uma coisa escandalosa. É um absurdo. Eu um dia perco a paciência e vou fazer algumas denúncias. Mas como quando eu falo, tem alguma ressonância, me dão uma ajeitada assim, e eu percebo que melhorou, porque eu fui vítima, eu fui obrigada a reclamar, tenho sido vítima de maus médicos que eu entendo mais de medicina que eles. Quando eu falo uma palavra meio difícil, que é da medicina, cai na risada. Assim, de uma imbecilidade, mas porque a culpa é deles. Os pais botaram eles na faculdade, se esforçaram e passaram na faculdade. Tem a história das cotas, que aí não precisa ter esforço, não precisa absolutamente nada, apenas algumas características, que eu não vou citar agora, que até as próprias pessoas que se beneficiam e que têm bom caráter, não gostam, não aceitam. Que cota é para débil mental. Cota é para quem é apoucado de inteligência, mais apoucado que os outros. Que aqui, as pessoas inteligentes, quando se faz um gráfico dos QIs aqui no Brasil, o QI do brasileiro é vergonhoso, é baixíssimo perante outros países que não fazem como a gente. Japão, por exemplo. O Japão, a China, apesar de ser uma ditadura, eles primam por uma educação, uma cultura da melhor qualidade, mesmo que as pessoas não tenham liberdade, mesmo que as pessoas não saibam nem o que é. Essas gerações de hoje não sabem o que é liberdade.
Para eles a vida é aquela. Não pode mudar de casa porque o governo não deixa. Não pode mudar de profissão porque o governo não deixa. É todo mundo, né? Todo mundo meio, como é que se diz? Linha de montagem. Essa é a realidade. O mínimo dos mínimos, para se dizer, da uma realidade de um país comunista. Isso é a parte boa, né? Parte boa. Mas eles têm educação, não têm liberdade. Nós não temos educação nem liberdade. Então a gente é terceiro mundo mesmo e a gente tem que lutar contra isso. O Papa está me enchendo de esperança porque ele vai mexer com essa parcela bem significativa que são os católicos, que são a maioria, pessoas de boa fé, cristãs, que seguem o cristianismo. Tem uns que não são, mas em todo lugar tem exceções. Mas se o comandante da igreja, se o chefe supremo da igreja resolve começar a endireitar no básico, naquilo que não é exposto, naquilo que não é gritante, por exemplo, estão até dizendo que ele está atacando a arte nas igrejas. Eu que sou uma pessoa assim que gosto de observar, prestar atenção, que eu leio bastante, eu aprendi a ler com 4 anos, vocês imaginam que eu li muito mais que a maioria das pessoas, porque gosto de ler também. Então, eu sei que isso que ele está fazendo é uma coisa fantástica, é maravilhosa. O gritedo foi tanto que ele resolveu, ele não voltou atrás, ele não está discriminando arte. São determinadas artes, feitas por determinadas pessoas. Eu não vou dizer o nome agora, porque senão vai ficar bem conhecido logo, logo, mas ele não é o único. Ele é talvez um dos mais conhecidos no mundo. O escândalo chegou no Brasil, escândalo para mim não é. A verdade chegou no Brasil na igreja Nossa Senhora Aparecida, que é um dos lugares também do culto cristão mais frequentados no Brasil. Então, ele está censurando a arte? Não, ele está censurando uma arte que representa a dor, porque quem fez é um grande artista, quem pintou, mas o reflexo, a arte é uma manifestação, é um reflexo do artista. E esse tem assim, ó, a pior folha corrida, quer dizer, aqui no vulgar se chama capivara. Polícia trata assim, os advogados que advogam no crime também chamam capivara, que é a ficha corrida de cada pessoa. Ele tem, inclusive, na sua folha, pedofilia, que isso não é novidade dentro da Igreja Católica. Já muito se falou, muitos foram banidos, muitos foram abafados, continuaram, enfim. Mas esse Papa está a fim de desmascarar mesmo. E eu digo para vocês que eu não conheço muitas igrejas católicas no Rio Grande do Sul. Conheço algumas. E algumas delas, se a gente olhar, prestar atenção nos quadros, nas pinturas, nas telas, nos mosaicos das igrejas, a gente vai descobrir, quem tem um pouco de conhecimento, símbolos pagãos, demoniologia praticada na arte, hoje se chama satanismo, né? Satanismo. Tem uma catedral aqui no Rio Grande do Sul, que ela é belíssima, e não faz muitos anos que foi pintada. E eu fiquei um tempão olhando, quando durava a missa, eu fiquei olhando. E no final eu disse, meu Deus, como é que vocês aguentam conviver com tantos símbolos? Não só porque são pagãos, mas que são imorais, são indecentes. Sempre nos remete ao pecado, né? Porque estamos falando em igreja católica, o pecado, que é uma marca, é um detalhe, não é um detalhe muito perseguido, porque leva as pessoas para o inferno, muito combatido, não é perseguido, muito combatido, porque as pessoas precisam de liberdade, né? De libertação, não é liberdade, libertação. Quer dizer, se libertar das coisas ruins, se purificar o máximo possível, para se aproximar de Deus, depois que morrer, ir para o céu ou para o inferno. Eu estou falando de católicos, são os espíritas, me perdoem, nada contra, né? Pelo contrário, até gosto muito, mas é que eu estou falando agora a linguagem dos católicos.
Se a gente falar para um católico em reencarnação, ele não acredita. Ele diz que isso não está na Bíblia. E até está na Bíblia. Mas como eu não sou pregadora religiosa, também não me interessa fazer isso. Estou falando nesse assunto agora para vocês verem a importância desses detalhes, que parecem detalhes, mas que fazem todo esse entorno, toda a cultura, do mundo civilizado. Então, foi preciso chegar um papa e dizer, isso aqui não presta, isso aqui serve ao demônio, isso aqui, ele não diz quem pintou, mas isso aqui foi feito em cima de muita dor, de muito sangue, de muita perseguição, porque tem padres que são terríveis. Já qualquer pessoa pedófila é um terror. Imagina um religioso, um homem que prega a palavra de Deus. Enfim, ele está fazendo essas modificações. Não se revoltem, ele está certo, certíssimo. Comecem a prestar atenção nas pinturas das capelas, das igrejas que vocês frequentam. E se vocês tiverem um mínimo de conhecimento de simbologia e de outras ciências que estudam a arte em si, vocês vão descobrir que a gente, dentro da Igreja Católica, pensa que está, né, num Titanic, que vai chegar em algum lugar muito bom, muito agradável, que é o destino de todos aqueles que estão dentro do navio, e o navio afunda no meio do caminho. É assim que nós estamos. A gente entra numa igreja, admira, tudo, acha que aquilo vai nos elevar, vai nos conduzir, vai nos aproximar de Deus, e aquilo ali está chamando assim, ó. E o nosso inconsciente percebe. Sabe exatamente o que está acontecendo. Esse assunto é muito importante. Como eu faço sempre questão que vocês saibam sobre o maior número de coisas possíveis, ter o maior conhecimento possível. Não que eu seja assim uma grande portadora de todo o conhecimento universal. Deus me livre. Eu tenho um fragmentozinho. Mas isso já me deixa anos-luz na frente da maioria das pessoas. Ah, mas isso é besteira, isso não é assim. Mas não é. Tem que ter, as coisas não são superficiais. Tudo tem um porquê. Tudo tem uma razão. A política, nós estamos passando por isso agora. E eu peço, já que hoje é sexta-feira, tirem esse fim de semana para um recolhimento, para uma oração. Quem tem mais fé, não importa, seja cristão ou não, mas tenha fé. Porque há poucos dias aí foi denunciado, não, foi noticiado que o estado do Rio Grande do Sul é o maior lugar, onde tem maior concentração de centros de origem africana, batuque e outros. Então, assim, mas eles também são cristãos. Quem é o maior Deus para eles? Oxalá. Oxalá é Deus, é Cristo. Então, não, sem preconceitos. Com a fé que você tem, dobre os joelhos se for o caso. Tem gente que só entende, né, orar se ajoelhando. Elevem as suas orações, falem com Deus, mas não assim, orações decorebas. Não, falem com Deus, abra-os, como a gente aprende nas igrejas evangélicas. Eles não dizem rezar, eles dizem orar, porque é conversar com Deus. Está terminando meu tempo hoje aqui, segunda, se Deus quiser, estarei de volta, mas não esqueçam isso que eu disse, prestem atenção, porque tudo isso importa no contexto. Nós estamos quase começando a sair da idade das trevas, ou dos anos das trevas, mas nós precisamos muito de oração. Nós precisamos estar muito convictos que nós, até purgar coisas que nós já fizemos no passado, que eu vou falar com vocês a semana que vem, porque o Papa está me inspirando para falar essas coisas, e vocês vão ver que, por que está acontecendo isso comigo? Como a mãe, quando o filho é drogado, o que eu fiz para merecer isso? A gente sempre, não que quisesse ter um filho drogado, não que quisesse viver numa porcaria de país, sem liberdade, sem democracia, sem justiça, não, mas a gente construiu esse caminho. A gente, que eu digo, povo. Então é para o povo que eu falo. É o povo que eu peço. Não fique com você virar santo, porque eu também não sou. Mas fique um pouco melhor, muito melhor, se possível. Porque aí sim, nós vamos sair junto desse buraco. E vamos continuar falando
nesse assunto a semana que vem, porque eu acho que é um aspecto muito importante da cristandade. Nós nos sintonizarmos com o que está acontecendo no Vaticano agora, porque vai valer a pena. Com certeza, Deus é Pai, eu amo vocês. Até segunda-feira. Esta é a Jussara Galto que a gente fala, né? Com a sua opinião firme, com a sua posição firme, né? Que nos inspira a continuar lutando. Ela faz um trabalho aqui voluntário, sabia? Esse comentário dela é voluntário. Se você quer ser um patrocinador da Jussara, ligue para nós, passa uma mensagem aí para a gente. Nós precisamos arrumar um patrocinador exclusivo para a Jussara, até quem sabe a possibilidade de trazê-la para cá, né? Ia se dar muito bem aqui, porque ela é daquelas conservadoras acirrada que está lá lutando para que o Brasil seja melhor, não para ela, mas para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos e as gerações futuras. E as gerações futuras terão uma qualidade de vida melhor, um Brasil melhor, se eu e você fizer a coisa certa agora.